Muito bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Marina, todo mundo Boa aqui que está noite. presente. Bom, eu sou o Rafael, eu vou estar aqui falando sobre como a gente pode liderar em diferentes contextos culturais. Eu vou estar junto com o Alejandro, que foi uma pessoa que justamente eu conheci viajando na América Central. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas o nosso formato vai ser compartilhar aquilo que a gente conhece com vocês. Fiquem à vontade para escrever no chat. E aí, nos 15 minutos finais, quando vocês tiverem todo o contexto, aí a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Combinado? Então vamos com a gente. Vou colocar aqui no slide para a gente começar. Bom, vocês estão participando aqui de um evento da KPMG Business School, né? Vocês conhecem a nossa escola de negócios. A gente tem curso de contabilidade, governança corporativa, e você pode confiar na nossa didática. A gente sempre procura transformar aquilo que é complexo de entender em algo prazeroso para a gente aprender e aplicar no dia a dia. Então, nesse formato, eu trouxe aqui meu próprio slide mostrando, sabe aquelas coisinhas que a gente gosta de colocar nos lugares que a gente já foi? Então, eu tentei fazer isso aqui para mim. E eu sou o líder da KPMG Business School, fui auditor, consultor durante muito tempo na minha carreira. Tive a oportunidade de fazer negócios e liderar times em muitos desses países que vocês estão vendo aí, destacados em vermelho. E tive a sorte de ler o livro da Erin Myers, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando estava em Amsterdã, num voo de volta para o Brasil. E tive uma sorte muito grande também de conhecer Alejandro Mayorga, que vai se apresentar agora. Obrigado, Rafa. E oi, todo mundo. Imagino que já perceberam que sou estrangeiro, sou da Nicarágua mesmo. E estou aqui por conta do Peter. Então, obrigado por isso. Sempre gostei de viajar, outras culturas, eu sempre amei isso. Fiz aula de alemão quando tinha 19 anos na Nicarágua, nunca ia utilizar isso, mas fiz porque eu gostava. Sou fluente em espanhol, inglês, português, falo italiano, alemão, viajei a um monte de países. Moro no Chile, na Itália, obviamente na Nicarágua, faz 6 anos no Brasil. E nada, bom, tô no Brasil muito por acaso. Sim, o acaso aconteceu quando a gente se conheceu na Costa Rica. E foi muito interessante quando eu conheci o Alejandro, né? Vocês estão vendo o Alejandro hoje todo soltinho, né? A gente está bem casual, mas quando eu conheci o Alejandro, ele estava de terno, gravata, completamente formal, que é a forma como se faz negócios na Nicarágua, na América Central. Depois a gente vai explicar um pouco disso. Porque quando eu vi o Alejandro, sabendo que ele era um pouco assim, eu tive a curiosidade de descobrir como ele era, um pouquinho mais além, né? Porque vocês vão conhecer um pouco sobre o brasileiro, né? Tem essa questão de relacionamento. E aí, o Alejandro, depois ele foi para a Itália. E mesmo na Itália, eu tive a chance de falar, Alejandro, você não quer vir trabalhar no Brasil? Eu acho que vai ter sentido, vai fazer sentido, porque eu achava que ele era muito criativo, inovador. E realmente foi o que ele fez aqui na KPMG Business School, na Alcoa, para onde ele foi. Ele trouxe essa inovação e a criatividade que eu apostei nele. Muito bem. Esse é o livro que a gente vai falar hoje. A gente tem ensinamentos do livro e ensinamentos que a gente foi aprendendo ao fazer negócios nesses diferentes contextos culturais, né? A Erin Myers é uma professora da INSEAD, uma escola muito famosa em Paris, e ela é especialista nesse tipo de assunto. Ela é contratada por empresas que eventualmente fazem uma fusão com outra e aí precisam lidar com essas diferenças culturais que naturalmente vai afetar os projetos, a continuidade da empresa. Então, geralmente, quando ela é contratada, ela já até entende o que pode estar acontecendo em relação a problemas, a depender dos times que estão envolvidos, né? Então, um ponto central dessa nossa conversa de hoje é isso que ela fala. A inteligência cultural não consiste em memorizar um conjunto de regras, mas em desenvolver uma mentalidade que abrace a diversidade e valorize diferentes perspectivas. Então, eu e a Lê, a gente não vai falar para você, poxa, na Arábia Saudita você não cumprimenta
com a mão, ou você não faz tal sinal. Não, não é isso, né? A gente quer entender um pouco mais, com profundidade, como você se comunica, como você avalia, como as pessoas lideram e como você estabelece confiança em diferentes culturas, além do elemento de persuasão. Esses são os elementos que vão ser o foco de hoje, tá? Tem outros que eu vou comentar ali no final, mas para hoje, com o tempo que a gente tem, a gente quer dar uma profundidade maior nestes 5. Começando com o preferido do Alejandro, que é a comunicação. Muito bem. Comunicação, e agora vocês começam a entender um pouco da dinâmica do livro e entender como a gente vai mapear os países em cada quadrante. Então, vocês estão vendo ali, na esquerda, comunicação de baixo contexto e na direita, comunicação de alto contexto, certo? Eu vou explicar para vocês o que é comunicação de baixo contexto. Baixo contexto. Uma boa comunicação é precisa, simples e clara. As mensagens são expressas e entendidas de imediato. A repetição é apreciada se ajudar a esclarecer a comunicação. Qual é o país de maior baixo contexto que vocês estão vendo ali? US, Estados Unidos. E aí você pode perguntar, poxa, mas por que Estados Unidos é baixo contexto, né? Será que tem um significado histórico do porquê? Os Estados Unidos são um país em recente formação. Se você comparar com o Japão, que há milênios existe como unidade, os Estados Unidos são mais recentes. E, acima de tudo, diferente do Japão, que vocês estão vendo ali no maior extremo do alto contexto, eles não são uma sociedade não miscigenada como os japoneses. Lá tem todo tipo de povo, todo tipo de miscigenação, uma sociedade extremamente diversa. E devido a esse fato, você pode perceber que a necessidade de ter uma comunicação efetiva faz com que você precise dizer tintim por tintim. Diferente do Japão, que as famílias já estão lá há muito tempo, as gerações já têm uma unidade, então você consegue ter um autocontexto maior. Vou explicar agora o que é o autocontexto. O autocontexto é a boa comunicação é sofisticada, cheia de nuances e em camadas. As mensagens são faladas e lidas nas entrelinhas. As mensagens são frequentemente implícitas, mas não expressas de forma clara. Aqui a gente pode comparar num casamento de 30 anos. Imagina, você está casado por 30 anos, provavelmente você tem uma comunicação de alto contexto. A pessoa consegue entender o que você está falando pelo seu olhar, pelo seu gestual. Então, observem ali a posição dos países, você consegue perceber, vou destacar alguns aqui, a posição do Brasil, ali no meio, dentre os países hispanohablantes, você vê que o Brasil tem uma posição mais baixo contexto, um país também muito diverso, então por isso ele também se coloca dessa forma. E para a gente ler essas posições, você sempre deve comparar o país de referência, por exemplo, vamos observar o México ali, né? O México, ele tem alto contexto maior do que o Brasil. Isso significa que, para o mexicano, o brasileiro é de baixo contexto, mais baixo contexto do que seria ele. E para o brasileiro, embora o brasileiro tenha o aspecto de alto contexto, o mexicano ainda tem mais. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, e isso é muito importante. Quando a gente fala de cultura, é como se a gente falasse da mãe da gente. Então, eu vou começar a falar algumas coisas aqui, e falo, nossa, mas será que é assim mesmo? Eu falo, olha, aqui a gente está falando da média. Tem um brasileiro que vai ser muito baixo contexto? Com certeza, vai ter um outlier. Porém, ele não é a média, tá? A média é isso que a gente está vendo aqui. Muito bem. Vamos exemplificar com mais nuances. Vocês estão vendo uma foto aí tirada em Pirassununga, no Brasil.
E aí, para a gente entender o que é uma comunicação de alto contexto, imagina que você vai, como eu fui aí para casa dos meus parentes em Pirassununga, e você chega na hora da janta, né? Na hora do jantar. Você chega, né? E aí as pessoas vão falar: Não, Rafael, come mais um pouquinho. E aí eu vou falar: Olha, olha, já estou satisfeito. Aí ela vai falar de novo: Não, Rafael, mas eu come mais um pouquinho, não vai fazer desfeita. Aí eu vou falar de novo: Olha, não, tá tudo certo. Ah, não, Rafael, come mais um pouquinho. E aí eu como na terceira vez que eles me falaram. Isso é autocontexto, por quê? O sim, o não, ele pode querer dizer sim. Então, se você tiver a mesma experiência no Irã, e você for receber uma pessoa do Irã na sua casa, e ela chegar lá e perguntar: "Ei, você está com fome, quer comer?", provavelmente a pessoa vai falar: "Não, tá tranquilo", esfomeada, porque ela não está acostumada a chegar e falar: "Não, eu estou com fome mesmo, então eu quero comer bastante". Você já pensou no brasileiro chegando falando isso na casa dos outros? Não seria o normal nosso, né? Então, numa cultura de alto contexto, o não pode querer dizer o sim. E o sim pode querer dizer não. Agora, quando eu fui para Helsinki, na Finlândia, eu sabia que Satu está segurando aí os filhos dela e do lado da esquerda minha mãe. Eu sabia que na hora da janta, em Helsinki, ali com a Satu, ela nunca me ofereceria a comida pela segunda vez. Então, ela perguntava: Rafael, você quer mais um pouco? E eu falava, do mesmo jeito que eu falava lá em Pirassununga: Não, porém, não vai vir. "Oh, não, mas você não quer mais um pouquinho?" Porque baixo contexto não tem essa nuance. E aí a minha estratégia em Helsinki era, antes eu passava no McDonald's, comia alguma coisinha só para não ficar morrendo de fome na hora da janta. Porque eu não conseguia dizer que eu estava assim com fome que eu queria repetir, sabe? Era uma coisa que vai além de mim. Mas eu sabendo disso, eu consegui me adaptar de forma que eu fiquei confortável e ela também, né? Então esse é um exemplo. Agora, o que é uma boa comunicação para você? Será que você é uma pessoa baixo contexto, de alto contexto, né? Então, para a gente testar isso, estou testando você, isso mesmo. Eu quero que você leia isso aqui. Sempre acreditei que as pessoas dizem o que pensam e pensam o que dizem, e se não fazem isso, então estão mentindo. Bom, se você pensa assim, você está bastante alinhado com uma comunicação de baixo contexto. Mas agora, vamos exercitar um pouquinho mais isso. Vamos ler esse diálogo do senhor Dias, que trabalha com chinês. E aí o senhor Dias fala: parece que alguns de nós terão que estar aqui no domingo para receber a visita do cliente. Chen, entendo. Você pode se juntar a nós no domingo? Sim, acho que sim. Isso seria de grande ajuda. Sim, domingo é um dia importante. De que forma? É o aniversário da minha filha. Que legal, espero que vocês aproveitem. Obrigado, agradeço sua compreensão. E aí? Na sua visão, o Shen disse que vai atender o cliente no domingo? Ou ele disse não e disse que vai no aniversário da filha? Para o senhor Dias, que é reportado no livro, ele tinha certeza que o senhor Shen ia atender o cliente no domingo. Porém, chineses têm uma linguagem de alto contexto. E tem uma outra coisa também, que é a relação hierarquia, que você tenta sempre ser cordial e dificilmente vai dizer um não. Então, volta lá.
sempre acreditei que as pessoas dizem o que pensam e pensam o que dizem. E se não fazem, estão mentindo. Será que o Mr. Chen estava mentindo? Eu acho que fica claro que não. Porém, na cultura dele, ele não falaria da forma como essa pessoa que tem essa crença esperaria que acontecesse. E esse é um problema de comunicação se você não conhece como as coisas funcionam. Esse é o erro do gerente de baixo contexto. Assumir que o indivíduo está intencionalmente omitindo informações ou é incapaz de se comunicar de forma clara. Sabe quando às vezes você está trabalhando e fala, poxa, mas os mexicanos não falam para mim sim, eu não consigo saber se eles vão entregar ou se eles não vão entregar. Bom, você vai ter que pesquisar mais, porque realmente dizer sim ou não de uma forma de baixo contexto não vai acontecer como você esperaria. Então, quais são estratégias para você trabalhar com culturas de alto contexto? Lembrando, alto contexto é aquela que tem uma comunicação mais sofisticada, diferente da de baixo contexto que você tem que dizer tintim por tintim. Você precisa ouvir com mais cuidado. Então, nesse exemplo que eu vou dar aqui, você tem e você está falando com uma cultura de alto contexto, chineses, mexicanos, próprios brasileiros. Você vai perguntar, consegue finalizar até semana que vem? Se você estiver trabalhando com um mexicano, talvez ele fale o seguinte: seria ótimo conseguir terminar até lá. Vamos ver como evoluir essa semana. O que realmente ele quer dizer? Provavelmente não vai dar, mas ainda não quero dizer isso claramente. O brasileiro pode interpretar como quase certo. O americano pode esperar uma atualização logo. Ele acha que no outro dia talvez ele mande um status report. No outro exemplo, o mexicano diz: depende de alguns fatores, mas estamos analisando a melhor maneira de fazer isso acontecer. O que realmente ele quer dizer não vai acontecer, mas não quero decepcionar. O brasileiro pode pensar que é a chance, o americano pode ficar impaciente por não ter uma resposta direta. Então, como que eu posso sair dessa situação? Onde você, se for um gerente, uma pessoa que está lidando com baixo contexto na comunicação, vai conseguir obter uma resposta mais assertiva se o trabalho vai ser concluído ou não. Bom, antes, vamos entender por que o mexicano evita dizer não diretamente, né? Ele tenta manter a harmonia e evitar o conflito. Um não direto pode parecer rude ou desrespeitoso. Deixe alguma margem para negociação. Na cabeça dele, talvez o prazo pode ser ajustado sem precisar recusar formalmente. E ele também preza por proteger o relacionamento. Então, no México, a relação é mais importante do que a eficiência imediata. Para você conseguir sair dessa situação, você pode fazer perguntas abertas em vez de colocar a pessoa em uma situação que exige apenas uma resposta sim ou não. Então, à medida que você pergunta, você consegue terminar o trabalho semana que vem? E a pessoa te coloca, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu acho que a gente consegue ajustar. Talvez a sua próxima pergunta é, quais você acha que vai ser as maiores dificuldades para você finalizar esse trabalho? E aí a pessoa vai falar. Com essa informação, você vai conseguir até perceber, pelas escolhas das palavras, por mais elementos, se a chance dela terminar é maior ou não. Para quê? Para você oferecer ajuda, para você perceber o real cenário da situação, para você não ficar lost in translation. Bom, e se você é alto contexto, irá trabalhar com pessoas de baixo contexto? Aí, você precisa ser o mais transparente, claro e específico possível. Você precisa, ao final de uma reunião, ligação telefônica, recapitular todos os pontos principais e enviar um e-mail repetindo os tópicos-chave.
Aqui tem um ponto interessante, gente, que é o seguinte. Se você trabalha, mesmo no Brasil, mas numa cultura de alto contexto, como a Arábia Saudita, no México, na China, e você faz um call, né? Os americanos fazem bastante isso. Britânicos também. Você faz um call e aí você fala tudo o que precisa no call, e aí no final você vai perceber que os americanos fazem o recap do call. Então, isso foi dito no call. Depois do recap no call, eles ainda mandam e-mail falando dos pontos principais discutidos no call e os planos de ação. Para uma pessoa de alto contexto, a pessoa da Arábia Saudita, ela pode até se sentir ofendida com isso. Porque, para ela, a palavra dela dizendo eu vou fazer, ela é mais importante, ela é suficiente em relação a ter tudo aquilo descrito, que ela entende como, será que eles não acreditam em mim? Será que eles estão formalizando tudo isso porque eles acham que eu não vou fazer? Ale, eu vi que você levantou a mão. Sim, só acrescentar aí, a gente já falou, né, que muito disso que está aqui, não é que é sempre assim, obviamente, mas esse ponto específico, tipo, eu trabalho com americanos todos os dias, minha chefe é americana, muitos dos meus times são americanos, e há anos que trabalho com eles. Isso aqui específico é o mais real que já vi nessa apresentação, acontece toda vez. A recapitulação de todos os pontos principais, o e-mail repetindo os tópicos-chave, isso acontece toda vez. Mesmo que seja uma coisa de 15 minutinhos ou 3 horas falando, é sempre a mesma coisa, entendeu? Essa aí não tem disclaimer, esse é um fato. Certo. E você, Ale, antes de trabalhar com os americanos, como que você lidou com isso? E hoje, tipo, no começo foi um pouco mais difícil porque era um passo extra que eu não fazia, que agora tive que começar a fazer, né? Hoje fica muito difícil para mim voltar à normalidade e não ter isso. Eu acostumei muito de garantir que o que a gente falou na call é de fato isso, de mandar um e-mail depois. Eu acostumei muito isso. Acho que peguei um pouco dessa cultura porque eu acho muito prático. Sim, excelente exemplo. Acho que a gente vai pegando as coisas. Vamos falando mais isso para frente. Falando em e-mail, vamos colocar uma coisa interessante aqui, voltando nos americanos, né? Se um americano inglês manda um e-mail, ele espera uma resposta em até 24 horas. Mesmo que você fale, recebi sua mensagem e vou retornar uma resposta amanhã, quinta-feira, tá? Porém, se o americano mandar uma resposta para um e-mail para um espanhol, o que pode acontecer? Ele pode demorar, vai passar 2 dias e ele pode não ter recebido a resposta. O americano já começa a pensar: nossa, será que aconteceu algum problema? O que será que aconteceu? Será que a pessoa não está me dando atenção? Teve algum problema na empresa? Tal. Porém, depois de 3 dias, o espanhol manda tudo completo. E aí o americano pensa: por que ele não me disse isso antes? Então, veja, numa linguagem de baixo contexto, você precisa constantemente de um fluxo de informação acontecendo para que você saiba que a pessoa vai entregar, que ela entendeu o que ela vai fazer. Numa cultura de alto contexto, isso é visto até de uma forma: poxa, será que ele não confia em mim? Será que não me conhece? Eu já disse que eu vou fazer. Se você trabalha com uma equipe que tem membros de cultura de baixo e alto contexto, colocar por escrito ajuda a reduzir a confusão e economiza tempo para equipes multiculturais, mas é importante explicar desde o início o motivo pelo qual você está fazendo isso. Então, se você for trabalhar em qualquer contexto que envolva diferentes culturas, a nossa recomendação da Erin é: você precisa adotar uma linguagem de baixo contexto. Então, você precisa terminar o call, você precisa mandar o recap, você precisa fazer a coisa de modo que seja tintim por tintim para todo mundo. Mesmo que essa não seja o seu modo operandi, com aquilo que o Alejandro aprendeu a fazer. Outro ponto, você precisa explicar para os seus times, se forem mexicanos, se fossem chineses, que você vai fazer isso porque essa é a forma de fazer negócio nos outros países, e é assim que eles entendem, que não é
falta de confiança. É simplesmente uma forma de trabalhar. Muito bem. Falando de comunicação, agora a gente vai falar de avaliação. Avaliação, você tem feedback negativo direto. Se o feedback negativo a um colega é fornecido francamente, sem rodeios, honestamente. Mensagens negativas são independentes, não são suavizadas por positivas. Descritores absolutos são frequentemente usados, como totalmente inapropriado, completamente antiprofissional ao criticar. Críticas podem ser dadas ao indivíduo na frente de um grupo. No feedback negativo indireto, é bem diferente disso. O feedback negativo para um colega é fornecido de forma suave, sutil e diplomática. Mensagens positivas são usadas para embrulhar as negativas. Descritores qualificadores são frequentemente usados, de forma meio inapropriada, ao criticar. A crítica é dada apenas em particular. A gente está vendo aqui, na ponta esquerda, Rússia, Israel, Holanda, Alemanha. No indireto negativo, Japão, Tailândia, Indonésia. Você vê o Brasil ali, no indireto negativo, mas mais próximo do direto, né? A Argentina mais direto que o Brasil, assim como o UK, e o México mais indireto. Vamos explicar um pouquinho mais isso. Se você aprendeu que, ao dar um feedback, você fala 3 pontos positivos para cada negativo, começa uma sessão de feedback com palavras de apreciação explícita antes de discutir o que precisa ser melhorado, e achou que isso é técnica universal de feedback, sinto te informar, pode ser que na sua cultura seja realmente a forma de dar feedback, mas certamente não é a forma de dar feedback na França, na Alemanha, em UK. Porque você vai ser interpretado de uma outra forma. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você está trabalhando com culturas que dão feedback direto negativo, eles vão usar upgraders, que são palavras que intensificam o feedback. Absolutamente, totalmente, fortemente. E isso, no exemplo, isso é absolutamente inapropriado. Você pode ouvir muito de alemão. E, aliás, quem aqui assiste MasterChef vai se lembrar de Eric Jacquin dando feedback. E você vai saber que Eric Jacquin usa muito upgraders para dar feedback. E, aliás, essa até é uma das graças do programa, né? Porque a gente brasileiro não está acostumado com upgraders no feedback. Bom, já nós, eu vou dizer a média dos brasileiros, todos os países que têm um feedback indireto negativo, é a maioria, usamos palavras downgraders, que é meio que, um pouco, se você melhorar um pouquinho, se você talvez fizesse assim, se você fizer ligeiramente diferente. Além disso, eufemismos e subestimações também podem funcionar como downgrades, como ainda não chegamos lá. Em vez de isso está longe de estar pronto. Essa é apenas minha opinião, em vez de qualquer um que pense isso vai concordar. Então, tem uma coisa que ficou muito famosa aqui no livro, na internet, é o que os britânicos dizem e o que os holandeses entendem, né? Então, quando o britânico diz, com todo respeito, o que o britânico quer dizer? Eu acho que você está errado. E o que os holandeses entendem? Ele está me ouvindo. Tem uma coisa que eu mais gosto, que é o penúltimo. O britânico diz, tenho certeza de que a culpa é minha. O que ele quer dizer? Não é minha culpa. E o que o holandês entende? A culpa é dele. Então, a gente vai colocar, depois a gente pode fornecer a apresentação, mas são alguns exemplos para a gente também se divertir um pouco, para entender como essa diferença acontece quando a gente vai dar feedback. Aqui um outro exemplo fácil, feedback na escola. A Erin fala no livro que ela tem
2 filhos, né? Ela é de Minnesota, a Erin, uma americana, com muito interesse cultural e tudo mais. E aí, ela observava que na escola americana, os filhos recebiam feedbacks assim, nas tarefas. Excellent work, almost there, keep it up. E aí, quando ela foi para a França, morar na França, os feedbacks das professoras vieram bem diferentes. 8 erros, habilidades não adquiridas, se esforce. E aí a Erin no livro conta assim: nossa, eu com uma mãe americana sofri muito lendo esse feedback, mas eu fiquei ainda mais agradecida quando eu percebi que meus filhos encaravam esse feedback bem. Porque para o francês, se ele receber um muito bom, é algo muito bom mesmo, diferente da cultura americana, onde você ouve excellent muitas das vezes. Então, ela ficou muito feliz que os filhos dela estavam se adaptando a essa cultura, recebendo feedbacks que para a cultura americana não seriam adequados. Falando de liderança, aí vocês estão vendo 2 imagens, né? Uma do líder dominante ali, as outras pessoas sentadas, ele falando, e outra onde as pessoas se posicionam com poder igual, elas estão numa mesma tena, né? Então a liderança, ela pode ser igualitária ou hierárquica. Vamos entender cada um deles. O igualitário, a distância ideal entre o chefe e um subordinado é baixa. O melhor chefe é um facilitador entre iguais. Esse é o melhor chefe. As estruturas organizacionais são planas. A comunicação frequentemente ignora as linhas hierárquicas. Quem é igualitário? Dinamarca, Holanda, Suécia, Israel, Austrália, um pouco mais Estados Unidos. Hierárquico. A distância ideal entre o chefe e o subordinado é alta. O melhor chefe é um forte diretor que lidera na linha de frente. O status é importante. As estruturas organizacionais são em múltiplos níveis e fixas. A comunicação segue linhas hierárquicas estabelecidas. Então, geralmente a gente imagina que a gente é um pouco mais igualitário, né? E para a gente exemplificar, traços gerais da cultura igualitária é: não há problema em discordar abertamente do chefe, mesmo na frente de outras pessoas. Então, se você trabalhar com holandeses e eles estiverem com o chefe, eles vão discordar do chefe na frente dele e isso tá ok. Imagina se isso acontece aqui no Brasil. Já dá um embrulho no estômago, né? No México, sinceramente, nunca vi. As pessoas são mais propensas a agir sem a aprovação do chefe, em culturas igualitárias. Ao se reunir com o cliente e o fornecedor, há menos foco na correspondência de nível hierárquico. E, aliás, as pessoas nem se apresentam dizendo o cargo. Porque a gente sabe, né? Se você faz reunião que a pessoa com cargo mais importante senta na ponta da mesa. Quem fala é por ordem de cargo. Você está numa cultura hierárquica. Aliás, se você escreve um e-mail e você coloca a pessoa com cargo maior primeiro, depois o outro, mais um traço de cultura hierárquica. Então, por isso que eu estou falando ali, isso exemplifica no final. Com clientes ou parceiros, você será acomodado e falado sem nenhuma ordem específica. Diga, Lê. Não, só acrescentando e até conectando com o tema anterior, eu, bom, trabalho muito com pessoas da região e outros países também, e afinal, eu acho que faz você, se você trabalha com times globais, internacionais, faz a grande diferença, não é só conhecer como as outras culturas trabalham, mas você se adaptar como pessoa e como líder a passar um feedback aí para as pessoas do teu time que podem ser de culturas diferentes, fazer do jeito que funciona melhor para eles, assim como, por exemplo, o Piccolo estava falando agora de mexicanos, diferente do Brasil, é a mesma coisa. Às vezes faço o mesmo processo hoje e tenho que fazer diferente, respeitando muito mais a hierarquia do México do que no Brasil. No Brasil, eu posso mandar um e-mail para altos líderes da empresa aqui no Brasil, vão me responder tranquilamente.
no México não sabem quem eu sou, então eu tenho que envolver a minha chefe. Fica bem mais difícil por conta disso. Não é sempre, né? Mas acontece com muita frequência. Então é importante que acho que é saber navegar nas diferentes culturas, não só conhecer elas, não se adaptar a todas. Exatamente. No Brasil, às vezes, a gente é um pouco mais igualitário que alguns países ali, exemplificando o México, né? Então, às vezes, se você manda um e-mail para alguém, copia o chefe dessa pessoa, parece que você está querendo expor a pessoa. No México, isso não aconteceria. Aliás, é esperado que o chefe fique copiado nas comunicações, de uma forma que no Brasil nem tanto. Então, na linha das culturas hierárquicas, as pessoas têm mais probabilidade de obter a aprovação do chefe antes de agir. Se você enviar seu chefe, eles vão enviar o chefe dele. E se não tiver, não vai ter reunião. É melhor até cancelar. Com clientes ou parceiro, você pode se sentar e falar com eles em ordem de posição, que era o que eu estava exemplificando antes aqui para vocês. Mas aí fica a pergunta, né? Como que eu posso tomar boas decisões se eu não sei o que minha equipe realmente pensa sobre o assunto? Imagina se você está trabalhando com uma equipe bastante hierárquica, que vai ter bastante receio de discordar e falar as coisas que realmente pensa. O que você poderia fazer num contexto assim? Bom, você pode reunir a equipe sem você e pedir ao grupo que discuta ideias e depois traga um resumo. Sem a presença do chefe, os funcionários tendem a se sentir mais à vontade para compartilhar opiniões. Você pode dar instruções claras antes da reunião. Gente, nessa reunião a gente vai falar sobre isso, eu gostaria que vocês colocassem tal ponto, tudo mais. Assim, o pessoal vai se preparar para a reunião, demonstrando respeito, organizando os pensamentos e dando aquilo que você pediu, porque afinal foi um pedido seu, chefe, e a hierarquia é mais respeitada. E você poderia atuar como moderador. Em culturas hierárquicas, os funcionários podem não falar espontaneamente. Não espere que interrompam ou se manifestem sem convite. Em vez disso, chame-os diretamente para compartilhar suas ideias. Aqui no Brasil, gente, eu percebo que às vezes a gente faz call, e aí o líder está falando, e aí pensa, poxa, mas ninguém está falando nada, né? Nossa, ninguém participa desse call. E, gente, eu faço call na América Latina. Isso acontece frequentemente. Só que eu fico pensando, mas eu pedi para alguém participar? Mas eu gerei esse momento? Porque se eu só falei, e aí, vocês têm alguma opinião? É um pouco mais difícil de sair. Se fosse uma cultura igualitária, provavelmente não teria só uma pessoa falando na reunião. Outras pessoas falariam. E aí, qual é o contexto disso? Por que disso, né? Se você pensar como as crianças aprendem no Brasil, no México, na Argentina, elas aprendem com um professor que tem conhecimento de tudo, tem o controle da sala e é ele que dita as regras. Agora, na Suécia é muito diferente. Um professor é visto como esse facilitador, não como detentor único, exclusivo do conhecimento e tudo mais. Então, veja, tudo tem um contexto do porquê ser assim. E quando a gente entende, a gente fica muito mais propenso a ser curioso e trabalhar melhor com quem age de uma forma diferente da nossa. Se você estiver trabalhando com pessoas de uma sociedade hierárquica, eu vou selecionar uma dica ali. Caso precise falar com o chefe do chefe ou com o subordinado do subordinado, obtenha autorização da pessoa do nível intermediário primeiro. Se precisar enviar um e-mail para alguém em nível inferior, copie o chefe dessa pessoa. Comunique-se com alguém do mesmo nível. Se você for chefe, fale com o chefe de status equivalente ou peça permissão explícita para pular níveis. E aí, se você estiver trabalhando com pessoas de sociedade igualitária, você tem um contexto diferente. No material, vocês vão poder dar uma lida.
Vamos falar agora sobre confiança. Eu vou falar um pouquinho, e aí a Lê já vai introduzir o tópico. Melhor, Ale. Começa você introduzindo o tópico, eu tenho um exemplo aí, eu falo quando chegar o meu. Tá, fica tranquilo. Tá, bom, na real, no seguinte slide, seria um pouco melhor, mas seguindo a linha do livro, então, bom, aqui funciona de duas maneiras. A primeira é baseada em tarefas, baseada em construção de relacionamentos. Na parte de tarefas, você pode ver mais o que você imagina. Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, eles querem ver resultados. Já para o outro lado, os relacionamentos são importantes. Brasil, México, a Índia, a China, está muito conectado com o que o Rafael vem dizendo no treinamento, né? Na parte de bastante tarefas, é o que vocês imaginam. Confiança é construída mostrando o serviço. Então, relacionado a negócios. Se você faz trabalho, o povo vai gostar de você porque podem confiar em você. Sabem que você é uma pessoa reliable, né? Como falei em inglês, uma pessoa confiável. Do outro lado, é importante o relacionamento. É importante que você construa refeições, almoços, jantares. Isso tudo é importante para você poder realmente conhecer as outras pessoas e que possam confiar em você. Fala muito em termos de venda que as pessoas compram de pessoas que eles confiam. Então, se você jantou com uma pessoa, se você sabe como foi o jogo de futebol do dia anterior, como que ficou o Palmeiras, São Paulo. Aqui no Brasil é muito importante isso, vocês sabem disso. Então, acho que o Brasil é um exemplo ótimo disso. E no seguinte slide, Esse seguinte slide tem um caso no livro que exemplifica isso muito bem, que é o seguinte. A Gerdau é uma empresa muito famosa aqui no Brasil, uma siderúrgica, e aí ela compra uma empresa nos Estados Unidos, mais precisamente em Jacksonville, Mississippi. E aí os brasileiros vão até lá e são recebidos pelos americanos, que preparam uma agenda de 2 dias. São 2 dias intensos, muitas reuniões, os almoços eram lanches, né? Era um famoso work lunch, que você vai almoçando, é muito famoso nos Estados Unidos você ter o work lunch, né? E esses 2 dias, na visão dos americanos, foram muito produtivos, porque eles ficaram muito felizes de conseguir cobrir todos os tópicos que eles se proporam a fazer. Eles também entenderam que eles conseguiram otimizar ao máximo o tempo dos brasileiros, que vieram de longe, né? Porque lá não é um lugar tão fácil para chegar. Então, na visão dos americanos, tudo tinha sido muito bom. Porém, não foi a visão dos brasileiros. Para os brasileiros, eles saíram de lá pensando: eu não posso confiar nos americanos. Apesar dos americanos tenham se mostrado muito eficientes, muito prestativos, eles saíram com a impressão que eles não conheceram quem eles eram efetivamente. E ao ter essa impressão, eles ficaram com dúvidas se eles manteriam as promessas deles. Lembrando que a Gerdau estava comprando a empresa lá. Aí, invertemos, né? Os brasileiros chamaram os americanos aqui no Brasil, e aí foram 2 dias. Mas nos 2 dias, tivemos almoços de 2 horas, tivemos jantares, e ao final dos 2 dias, os brasileiros estavam satisfeitos, porque ele pensa: nossa, agora a gente conheceu melhor os americanos, então a gente confia um pouco mais neles, a partir do momento que eu conheço mais. Na visão dos americanos, eles pensaram: poxa, mas por que os brasileiros estão investindo tanto tempo na socialização? Estou achando que isso aqui é uma perda de tempo. Será que a gente vai conseguir? Será que eles realmente estão sérios nos negócios que a gente quer fazer? Então, aqui você tem um exemplo claro de confiança com base em tarefa e confiança com base em relacionamento. E aqui é para a gente pensar, né? Quem é o seu verdadeiro eu? Imagine a seguinte situação: você está em uma viagem de negócios e após um dia inteiro de reuniões formais, um cliente potencial convida para jantar. Enquanto as bebidas são servidas e os cheiros deliciosos saem da cozinha, como você se sente? Você se sente cauteloso para manter sua postura.
Você quer ter certeza de não beber demais ou baixar a guarda e causar uma má impressão. Você é amigável, atento e tenta se conectar com o cliente, mas sempre com o cuidado de dar a melhor impressão possível. Ou você está pronto para se soltar. Você esteve focado o dia inteiro nos negócios e agora é hora de se divertir. Desenvolver amizades, mostrar quem você é fora do ambiente de trabalho e conhecer os outros além de suas personas profissionais. Você compartilha bebidas, se abre e relaxa sem preocupações. Aliás, compartilhar bebidas alcoólicas é uma norma, e é falando de algumas, né? Esperada em algumas situações. Diga, Lê. E quando a gente estava montando esse slide, eu pensei imediatamente em dois momentos muito diferentes da minha carreira. O primeiro foi bem logo no começo. Eu comecei na KPMG há 10 anos, na Nicarágua, e um ano depois me mandaram para um jantar, perdão, para um treinamento no México. No último dia, o nosso contato de treinamento convidou eu e minha chefe para um jantar. E a gente achava que era um jantar, né, tá normal, com duas, três pessoas no mundo de RH, tranquilo. Era mais jovem, tinha 20 anos, eu saí com, tinha o cabelo muito mais comprido, tinha o cabelo, como se fala em português, coque de, sei lá o que, me suava quando tinha esse negócio, como chama? Coque de samurai? Isso, vamos dizer isso. Tinha desse, estava tranquilo, estava pronto para me soltar, como a gente coloca aqui. Aí, acontece que não era bem isso, organizar um jantar muito legal, uma visita, fecharam um céu só para a gente também uma galera que estava aí no México para um outro treinamento, sócios dos Estados Unidos, Canadá, do México, líderes da firma no México, e eu era só um dentro de uma turma de 20, 30 pessoas. E o jantar, muito chique, tudo que tive que fazer é, tipo, fingir, né? Cauteloso, fingir que eu era uma pessoa formal e esquecer por um segundo que tinha vestido como que estava indo com pessoas que eu já conhecia e estava tranquilo, né? Então eu nem lembrava bem de qual garfo usar para o primeiro prato e para o segundo, para o principal. Então, tipo, fiquei o jantar inteiro muito desconfortável porque estava totalmente fora do que eu estava acostumado. Aí, 9 anos depois, eu fui no treinamento no Panamá também, só que dessa vez era regional. Tinha pessoas da região toda, Argentina, do Brasil, Estados Unidos. Eu já, obviamente, tenho muita mais experiência, estava organizando. Foi totalmente distinto. Já estava tranquilo, eu podia conversar com todo mundo, eu não me importava como estava vestido, porque o povo já me conhecia. E também o contexto de que estava num ambiente internacional, com pessoas de 15, 20 países distintos. Tinha pessoas de todos os tipos, né? Então não era mais aquela história de que um monte de chefes mexicanos e todo mundo muito formal, de terno, e eu vestido como palhaço. Então acho que passei pelas duas situações em contextos totalmente distintos e nada, afinal o que você faz é se adaptar, né? Sim. Vou ler um exemplo. Esse aqui é uma foto que eu tirei em Bogotá, na Colômbia, né? O cara da direita é o Tom, que era meu chefe americano na época. E as minhas colegas eram colombianas. Eu viajei com o Tom América Latina inteira. Talvez seja a pessoa que eu mais viajei na vida. Eu sabia até os pedidos do Tom no restaurante, era muito claro para mim. Sempre pedia bife, batata frita, não era difícil lembrar. Mas o que é interessante é, eu não sei quase nada da vida do Tom, não descobri como ele é como pessoa, apesar de eu ser a escolha dele para qualquer trabalho na KPMG. Isso só mostra como a confiança dele foi estabelecida exclusivamente na minha entrega, diferente das minhas colegas colombianas, que nem me reconheciam como brasileiro, porque eu cobrava muito elas, era direto no negócio, porque eu trabalhava para o americano, estava acostumado com ele. Então, em um momento, elas soltaram no restaurante: Rafael, mas não estou entendendo. Então, essas são as questões que a gente vai aprendendo aí. Então, como você constrói confianças em diferentes culturas, né? Como eu falei, americanos, você precisa mostrar competência e entregar resultados antes de tentar criar conexão pessoal. Aí mas você pensa, poxa, mas quando eu vou para os Estados Unidos, eles preparam, tem um momento quebra-gelo. Sim, mas o momento quebra-gelo do americano é só mais um momento da agenda. Ele não é feito com um propósito efetivo de as pessoas se conhecerem muito profundamente. Tanto que, se você vai para uma sociedade brasileira, mexicana, nem tem um momento quebra-gelo.
nas agendas. Agora, se você vai no Brasil, você precisa construir um lado pessoal antes de falar de negócios. Relações importam mais do que os processos rígidos. A flexibilidade é valorizada. No México, onde você tem um estilo de comunicação indireto, diplomático e emocional, a confiança vem da conexão pessoal e lealdade. Você tem que considerar as hierarquias, ser cordial e investir tempos em conversas informais antes do negócio. E a África do Sul tem uma questão, é híbrido, porque você tem se o interlocutor branco que vem da ascendência africana, britânico, holandês, que é um pouco mais direto, né? E você tem os negros que vão ser mais relacionais, assim como os brasileiros e mexicanos. Bom, tem uma história aqui, né, Lê? Sim, e tem muito a ver com a questão de confiança, uma história pessoal, mas eu acho tão que acontece tanto no mundo profissional também. Eu fiz um amigo na Polônia, muitos anos atrás, 12 anos atrás, e nada, a gente se deu bem. Ele me visitou na Nicarágua, me visitou no Brasil, já fui na Polônia 2 vezes, mas teve uma experiência específica que foi tão estranhamente legal quando eu visitei ele pela primeira vez. Eu morava em uma cidade que chama Gdansk, uma cidade grande na Polônia, mas ele e a família dele é de uma cidade muito menor. Esse que está na foto aí, o Kosobuti, ou como se pronuncia isso, cidade pequena, 1.000 pessoas, enfim. Chegando, me senti totalmente fora de casa, porque era completamente distinto, quase ninguém falava inglês, me perguntavam como fiz para ter minha pele bronzeada, meu cabelo enrolado, tão escuro, tipo, coisa que não estava acostumado com isso. Só que, pelo fato que eu era amigo do meu amigo, imediatamente começaram a me tratar como isso, quase como um filho. Me levaram para a igreja, me emprestaram o carro para fazer umas compras aí com meu amigo, para eu dirigir uma pessoa que mal conheciam. Interagia com os pais do meu amigo, eles em polonês e eu em inglês. Estavam rindo de mim, não sei se de mim ou comigo, mas tipo, criou um relacionamento muito legal. Pelo fato que, tipo, a gente imagina os poloneses, né, umas pessoas bem frias, bem difíceis, mas quando você de fato tem a oportunidade de conhecer pessoas assim, são totalmente opostos do que você imagina. E traduzindo essa experiência para o mundo corporativo, não é muito diferente disso aí. Assim como já falamos, por exemplo, de americanos, ingleses, alemães que você constrói relacionamentos mostrando serviço, fazendo bem o teu trabalho, aos poucos, né? Como o Rafael falou agora com o Tom. E com outras culturas, o relacionamento é super importante. Talvez se eu não tivéssemos criado esse relacionamento com esses poloneses, teria sido assim, tranquilo, gente boa e tudo mais, mas jamais teria me sentido em casa, jamais teria me sentido tão bem como eles fizeram me sentir. E acontece mesmo no meu trabalho hoje, quando eu interajo com pessoas que você naturalmente vai pensar que são países mais frios, né? Mas não, quando você conhece eles, não. Sim. O Ale está colocando uma questão de algumas culturas, elas são consideradas como um pêssego. Como que é o pêssego? O pêssego ele é macio por fora, mas ele é duro por dentro. Então, dá um exemplo, tá? Se você é aquela pessoa que vai no Uber, aí você conta toda a sua história pro Uber, conta do seu relacionamento, reclama do marido, da mulher, lá, e aí você sai do Uber, você virou amigo do Uber? Não. Você falou coisas super íntimas, mas você não é amigo do Uber. Isso acontece na cultura pêssego. Na cultura pêssego, as pessoas são cheias de sorriso, elas cumprimentam efusivamente e tudo mais, elas parecem extremamente amigáveis. Mas, por exemplo, quando você vai na França, as pessoas reclamam: nossa, mas os franceses não estão sorrindo para mim quando fazem atendimento. Claro, meu filho, não é uma cultura pêssego que você está acostumada. É coco. O coco é duro por fora, mas ele é mole por dentro. Então, os franceses, eles não vão de imediato serem sorrisos como os brasileiros, ou os cariocas ficam: vamos fazer um churrasco na minha casa. Não, eles são duros. Mas à medida que você consegue penetrar, você conhece eles de uma melhor forma possível. Então, um americano pode ser extremamente agradável, mas é muito difícil você fazer uma amizade com um americano, porque é quase impenetrável.
Diferente do caso do polonês. O polonês é um pouco mais coco, tá? Então, à medida que você conhece, é inserido na família, você tem esse contexto. Gente, eu dei uma adiantada aqui para o nosso tempo, então a gente não vai falar de persuasão. Só para vocês terem uma ideia, a gente ainda poderia falar de decisão, de discordância e de agendamento. Persuasão a gente não conseguiu falar. Quero chamar a atenção de vocês no seguinte: empresas têm o seu próprio estilo. Não é só país. Então, nesse exemplo aqui da Netflix, você pode observar que a Netflix tem uma comunicação extremamente baixo contexto em comparação com o Brasil, e aí você consegue ver as outras questões. A Netflix tem um livro que foi escrito pela Erin Myers e pelo CEO da Netflix, devido ao fato da Netflix querer ser uma empresa global. Mas para ser global, ela precisa conhecer o mercado brasileiro, ela precisa conhecer o mercado indiano. Então, ela fez um esforço muito grande de transmitir esses conhecimentos que vocês estão tendo aqui para o seu corpo diretivo, para os seus gerentes. Você agora pode fazer a Marina feliz, deixando o seu feedback com as notas, com seus comentários, que são muito importantes para a gente. Quero agradecer muito a Marina por estar aqui com a gente, até no horário um pouco acima, agradecendo o nosso querido Alejandro por ter me ajudado a apresentação e agradecendo a presença de cada um de vocês, clientes da KPMG Business School e pessoas que tiveram interesse na temática.